quem não pode jejuar. Por que não pode jejuar? Aí a gente pergunta aqui, qual que é o motivo? É uma doença permanente ou uma doença que seja uma doença momentânea? Se for por causa de uma doença momentânea, ou por uma viagem, ou por algo que a pessoa não conseguiu jejuar, ele marca aquele dia, depois de Ramadã ele repõe, não precisa pagar nada. Agora, se ele não jejuar por motivo de doenças permanentes, o médico fala para essa pessoa, olha, você não pode jejuar em toda a sua vida, tá? Toda a sua vida você não pode jejuar. Por quê? Porque se você jejuar, a sua doença vai aumentar, ou você vai se prejudicar. Então essa pessoa paga por cada dia uma refeição para um pobre. Isso, cada dia uma refeição. Se o médico que for, principalmente o médico muçulmano que entenda o que é o jejum, e o médico de confiança, ele falar para você que não pode jejuar, acabou. Não precisa jejuar, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Aquele que estiver doente ou estiver em viagem, tem outros dias. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Aquele que não tem condições, tá? Aquele que não tem condições de jejuar, os médicos disserem para ele: você permanentemente não pode realizar o jejum. Aí esse já começa a pagar dia por dia e não precisa repor nada. Agora, como nós falamos, se é uma doença momentânea, ela pode ser curada daqui a 1 ano. Aí você marca, daqui a 1 ano você jejuou e não paga nada. Agora, a pessoa passou 1 ano e ele não repôs aqueles dias que ele deixou de jejuar e ele tinha condições de repor. Aí ele jejua e paga. Porque passou 1 ano. Tá? Passou um Ramadã sem ele repor. Somente esse que paga e jejua. Agora, somente para aquela pessoa que não tiver condições permanentes. Tá? Agora, uma pessoa que tiver uma doença, o Alzheimer, né? Diabetes é uma doença que depende. Ótimo. 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 Uma pessoa que tem diabetes, tem algum tipo de doença e ele conseguir fazer o jejum sem se prejudicar, não há problema. Agora, tem pessoas que falam: eu vou fazer o jejum mesmo que eu me prejudique. Ele está contrariando a ordem de Allah. Sim, tem que parar, porque o Islã ele não veio para prejudicar a gente. Tá? Então, isso é claro na nossa religião. O Islã ele veio para beneficiar, ele veio para nos dar as ordens conforme as nossas situações. Tá? Então, a situação, se a pessoa tiver condições, ele jejua. Se não tiver condições momentâneas, ele para de jejuar e depois repõe. Se ele não tiver condições permanentes, ele não jejua, só que ele paga uma alimentação para uma pessoa por cada dia que ele quebra de jejum.